Olá, vamos lá. Meu nome é Ricardo, eu sou dentista já formado há muitos anos, desde 1997, desde o século passado, e eu sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares e disfunção e DTM, né? Disfunção da articulação temporomandibular. Faço ortodontia também, né? Junto com a minha especialização de ortopedia, eu fiz ortodontia, que é o que eu mais faço hoje no meu consultório, na minha clínica. É minha rotina. Claro que fazer ortodontia sem saber ortopedia, ou hoje em dia vejo muito essa necessidade da gente ter esse conhecimento de outras especialidades, né, multidisciplinar, para a gente poder fazer o melhor para o nosso paciente. Então, hoje eu vejo que fazer ortodontia sem a gente ver o paciente de uma forma mais globalizada, né, mais holística, né, vamos dizer assim, é meio complicado. Então, assim, a gente não trata só posição, reposicionamento de dentes. A gente está muito ligado com respiração, tracionamento, tensão, né, da toda a musculatura que envolve a região da face. Então, quer dizer, a DTM ajuda muito nesse sentido, porque muitas vezes a gente está tratando o paciente ortodonticamente e quando a gente vai perceber, aquele dente não está movimentando corretamente, ou quando movimenta, o dente estava muito direitinho em determinada posição, aí foi para uma outra posição, começou a ter um desgaste que não tinha antes, enfim. Então, ter essa visão holística, global, de outras especialidades que a odontologia está trazendo para a gente, isso é muito importante. Claro que dentro dessa mesma linha, né? Que é a ortodontia, a ortopedia funcional dos maxilares, a própria DTM, a odontologia do sono, que também não tem como desvincular a odontologia do sono da disfunção temporomandibular, né, da DPM. Então, eu venho aqui agora para poder já expor aquilo que eu aprendi durante esse tempo todo. Claro, falando alguma coisa da minha rotina, da minha vida, como eu trabalho, isso é super importante também. E passar o que eu tenho observado, estudado, entendido de todas essas estruturas de ortopedia, disfunção da TM e de odontologia do sono agora. Hoje eu trouxe aqui um apanhado de slides, né, de coisas que eu fui pensando, parei um dia na cama e falei assim, uma coisa, eu vou começar a listar um monte de coisa que é importante. Dentro de quê? Dentro de uma consulta de DPM. Por quê? A gente, como dentista, a gente não tem muito, é o hábito mesmo, né, o costume de fazer consultas. Né? Quando a gente fala a gente, dentista é treinado para fazer orçamento e não consulta. Então, quando fala em consulta, tanto é que dentista por muitos anos não cobrava para fazer consulta, porque o fato de você olhar a boca de um paciente e ver que o paciente tem cárie, ou que tem uma doença periodontal, ou que ele precisa de fazer um tratamento endodôntico, ou condenar um dente, né, por destruição quase que total do dente para fazer uma exodontia, não era considerado consulta, era considerado constatação do que estava ali. Aí pedia-se uma radiografia para quê? Para confirmar o que você constatou no exame clínico. Então, a consulta do dentista se resumia muito ao quê? Ao exame clínico, físico, né? Olhar o que está ali, e de imagem, algumas vezes também. Às vezes nem imagem, às vezes a gente olha, né? Olhar, a gente olha ainda. O dente já está com cárie, tem que restaurar. É uma cárie superficial, vamos fazer aqui e pronto. Então, vinculava-se muito a consulta odontológica com o procedimento. Né? Então, era aquela coisa, eu vou ao dentista para fazer. Às vezes, pacientes meus já chegavam, eu quero fazer esse dente aqui, que está me incomodando. Ou, dá uma olhadinha nesse dente aqui, que está doendo muito, para poder você constatar ou confirmar que aquele dente é um dente que precisava de um tratamento endodôntico. Então, o dentista ele não tem essa cultura que o médico tem, claro, completamente diferente do nosso costume, de fazer consultas. E a gente não aprendeu a fazer consulta. Então, a consulta envolve muita coisa que a gente não está acostumado, né?
conversar com o paciente, entender o que ele precisa, descobrir, tentar descobrir dentro daquela conversa qual é a real necessidade do paciente. É, porque muitas vezes, quando o paciente vai fazer uma consulta, quando você vai ao médico, você está sentindo uma dor na barriga. Ah, estou sentindo uma dor no estômago. Ah, eu estou sentindo uma dor nas costas. Mas assim, você não tem certeza realmente do que é. Você não pode chegar lá e falar assim, olha, eu estou aqui com uma gastrite. Você pode dar uma olhadinha nessa gastrite para mim? Eu estou aqui com um desvio cervical. Você pode dar uma olhadinha nesse ortopedista, né? Nesse desvio cervical para mim? Não. Você vai chegar com os sintomas e o médico vai pesquisar através de quê? De conversa, né? De anamnese, através dos exames físicos, do exame físico, né? E clínico e das imagens que ele provavelmente vai pedir, ou dos exames laboratoriais, enfim. Já o dentista não tem isso. Ele não vem com aquela coisa de tentar descobrir o que o paciente tem. Ele já vem com o diagnóstico meio que já pronto e você só confirma. Então não adianta, por mais que a gente tenha essa cultura de querer cobrar consulta, que eu acho que também é super necessário, até porque muitas das vezes não é só aquilo que o paciente traz para a gente, né? Mas a gente começou a descobrir que não era só aquilo que o paciente traz para a gente depois que a gente começou a se atentar a outros problemas orofaciais, né? Então, quando a gente se atenta que o paciente pode ter um bruxismo, um apertamento, né, uma artrose na TN, uma artrite, um deslocamento de disco, várias possibilidades de diagnóstico pode vir através de só um sintoma, que é dor, dor na face, dificuldade de dormir, ou quando eu acordo com o rosto todo incomodado, é, dor no ouvido, ah, fui no otorrino, o dentista médico falou que não tem nada no meu ouvido, aí o próprio otorrino já, você tem que procurar um dentista especializado em disfunção temporomandibular. Então, quer dizer, quando esse paciente chega para você, ele chega com poucas informações valiosas que você tem que começar a esmiuçar, tem que começar a tentar descobrir o que ele tem. Então, a gente hoje, como dentista, a gente tem que mudar a nossa posição, nossa visão de olhar para o paciente. E até com a própria DTM, a gente estava muito acostumado já a fazer com esse hábito, né, do dentista de já vir com o diagnóstico pronto. Então, quando o paciente chegava assim, eu acho que eu tenho bruxismo. O paciente é esperto, ele já quer chegar com o diagnóstico. E o dentista chegava e falava assim, se realmente tem bruxismo, vou botar uma placa, né, uma placa de bruxismo. E era essa a conduta. Né? Assim, ou quando o dentista chegava, observava, né, que tinha os desgastes excessivos dos dentes, você precisa de uma placa. Então é muito simples, muito prático, é tudo muito rápido dentro da consulta odontológica. E acho não, tenho certeza que isso está mudando e mudando muito, né? A odontologia está exigindo isso da gente. A gente que é o dentista, que já é de uma época mais, né, do século passado, né, que se formou no século passado, a gente precisa se atentar mais a isso, porque já tem mais de 20 anos aí de hábitos de só fazer um diagnóstico fácil, né? Só dar a solução para aquilo que o paciente já trouxe para a gente mastigado, né? Então, mudanças de hábito tem que ser mudadas. Aumentar o tempo, alguns dias, claro que a gente vai conversando isso ao longo dos slides, se for o caso, mas assim, mudar o tempo de consulta. Uma consulta odontológica não pode ser rápida, não pode ser dar uma olhadinha, né? Dá uma olhada aqui, ver como é que tá. Né? Esse dente aqui está me incomodando. Você tem como dar uma olhadinha para mim? Eu queria que o dente desse. Não, não é dar uma olhadinha, é consultar o paciente. Entendeu? E quando eu falo consultar, e muitas vezes é uma consulta maior até que de muitos médicos, né? Porque a gente não sabe muito bem quando a gente vai ao médico, e o médico hoje em dia também tem aquele hábito, muitas das vezes por culpa de, de atendimentos, né, de convênio, que exige que você tenha um rendimento maior, né, de atendimento, uma quantidade maior de atendimento, as consultas também são muito rápidas. Então, a gente não pode também pegar esse hábito ruim, que vem da medicina, para a odontologia. A gente tem que ter uma visão diferenciada. Então, um dos primeiros passos é, eu tenho um paciente que está reclamando de dor na face, eu tenho um paciente que está reclamando de dor da ATM, que essa especialidade está sendo mais divulgada e mais conhecida. Então, o que a gente tem que fazer?
Eu sou especialista, eu estou exposto a atender esse paciente, eu tenho condições de atender esse paciente, então reserva um horário para ele. Eu não posso atender esse paciente em 15 minutos, eu não posso atender esse paciente em meia hora. Muitas das vezes, uma consulta de DTM, ela requer tempo, 45 minutos, até uma hora em determinado caso. Então, e a gente, claro, tem que saber o quanto vale a sua hora. Dentro dessa mensuração de valor da sua hora, essa consulta tem que ser cobrada, tá? E cobrada mesmo, que seja no mínimo R$ 150 a 300, R$ 400, porque são consultas que a gente vai ver que no primeiro atendimento, o paciente já vai sair, muitas das vezes, não totalmente restabelecido, mas informado, já vai sair muitas das vezes com uma boa parte do início do tratamento já sendo feito. Então, não tem como chegar e falar assim, vamos conversar na primeira consulta, eu vou te mostrar o que que é, e eu vou, isso tudo para quê? Para, no final das contas, vender uma placa de bruxismo. E a gente sabe hoje muito bem, uma placa reposicionadora, uma placa de apartamento, né? Enfim. Então a gente sabe que hoje não é só vender produto. Hoje como é que se diz? É condicionar saúde ao paciente, né? Mostrar saúde para ele. Então isso requer tempo e requer também valorização do seu trabalho. Então a partir do momento que a gente, e para valorizar o trabalho, a gente tem que ter conhecimento, claro. Então a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, e a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa condição, a gente tem que mudar essa cultura, até mesmo a nossa equipe de atendimento, também muitas vezes a nossa própria secretária não tem aquela coisa de valorizar o seu trabalho, porque ela já está acostumada, a sua consulta, né? Porque ela já está acostumada a achar que o paciente pode ser atendido em 15 minutos e o orçamento é que vai fazer o que o rendimento do consultório, né? Por exemplo, eu tenho 15 minutos para olhar a boca do paciente e fazer o maior número de orçamento possível, o maior número de procedimento possível para render um valor que pague os custos enfim, para que gere renda para o meu consultório. Então, a consulta não funciona assim. Então, nossa equipe tem que ser preparada para isso também. Nossa equipe tem que entender para informar o paciente o que significa uma consulta de DTM, o que significa uma consulta de odontologia do sono, o que significa uma consulta, principalmente também, de ortopedia funcional dos maxilares, né? Que depois, quando tiver oportunidade, a gente vai passar algumas informações a respeito de consultas de ortopedia funcional dos maxilares, que para criança e até mesmo para adulto o conhecimento, a consulta tem uma importância muito grande. Então, hoje eu vou passar, vou ler alguns slides, né? Vou discutir alguns slides para saber o que que a gente faz numa consulta. E como eu estava falando desde o início, muitas vezes a gente, como profissional da odontologia, a gente não sabe o que fazer numa consulta. Você tem essa informação assim, tá, eu tenho que reservar 45 minutos numa consulta de DTM odororofacial para o meu paciente. Mas o que que eu vou fazer nesses 45 minutos? Vai render mesmo? Eu vou ficar puxando papo com o paciente, falando da vida pessoal dele, passando minha vida pessoal para ele? Não, não é isso. Então a gente tem que ter protocolos, claro, tudo dentro da área de saúde tem que ter protocolos, tem que ter protocolos que a gente vai perceber que vai render muitas das vezes, no mínimo uns 45 minutos ou meia hora numa boa consulta, entendeu? Então, mediante essa dificuldade de saber o que fazer numa primeira consulta, é que eu comecei a estudar e comecei a protocolar, né? Até em função da minha própria dificuldade. No início eu também tinha iniciado protocolando de uma coisa que eu tive dificuldade e eu tive a necessidade de mudar. Então, às vezes, o paciente aparecia para mim e chegava no consultório com consulta, é porque alguns planos de saúde direcionam o paciente de consulta para ter tempo para você, e quando o paciente chega lá, ele chegava no quadro que você se assustava. Porque assim, o que eu vou fazer com esse paciente? Né? E isso fazendo especialização, isso entendendo o que é DTM, isso entendendo o que é dor orofacial e com todas as minhas é, como é que se diz, armas para poder tentar resolver aquele problema do paciente. Mas mesmo assim a gente se assusta, porque na verdade, o que que a gente faz, o que que eu fazia no início? Ah, tá bom, você está com muita dor? Toma o meu relaxante para poder aliviar logo aquela dor, né?
Vamos fazer um exame radiográfico e depois a gente vê o que faz, né? Aí, dependendo do que você via no exame radiográfico, ou você encaminhava, ou você diagnosticava lá uma artrite, uma artrose, um deslocamento de disco, ou você diagnosticava só mesmo tensão muscular, passava, continuava com o que você tinha informado, né, de miorrelaxante, passava uma placa ortopédica ou de relaxamento e pronto. O paciente ficava perdido, você ficava perdido, o paciente não voltava, você perdia confiança, né? Porque o paciente também achava que aquela consulta era uma coisa muito. É só para isso? Entendeu? Então não confiava no tratamento. Então, valorizar a sua informação, valorizar a dor do paciente, para que a gente consiga resolver isso, para que a gente consiga resolver esse problema, é de suma importância. Então, eu protocolei, como é que se diz? Eu listei algumas, né, como eu falei já, listei algumas dificuldades que eu tinha, né, mediante o que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo também em artigos, em aulas, enfim. E eu coloquei aqui para a gente poder já discutir algumas coisas sobre isso. Bom, para ler, né, as aulas, as slides, tem que botar no óculos, eu sei que está dando um reflexo aqui, mas eu vou. Mas vai dar certo. Né? Deixa eu compartilhar com você aqui o slide. Tá? E a gente vai começando já a falar sobre esses protocolos, tá? Ah, Deixa eu botar aqui na apresentação. Pronto, deixa eu botar na apresentação um pouquinho. Então, tá aqui, o protocolo de atendimento a pacientes com DPM. Abordagem clínica, emocional e multidisciplinar. Por que eu botei emocional aqui? O paciente, 99% das vezes, ele que tem problema de DPM, quando procura um especialista, muitas das vezes eles passaram por outros especialistas, eles passaram pelo médico, né? Muitas das vezes pelo otorrino, que às vezes a dor vem nessa região, às vezes não, a dor vem nessa região, que se confunde muitas das vezes com dor de ouvido. Já passou por psiquiatra, já passou por neurologista, então ele já chega. Aí quando ele sabe que tem que procurar um dentista, né? Quando ele se dá conta que tem que procurar um dentista para tentar resolver aquele problema dele, ele já vem desgastado, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, uma abordagem é, de atenção, de cuidado, né, entendendo o emocional desse paciente, é de extrema importância, tá? E sempre também entendendo, quando eu coloco multidisciplinar aqui, que não é um tratamento que você vai fazer sozinho. Às vezes, sim, claro, dependendo da condição, da gravidade, né, da intensidade da dor do paciente, com certeza você consegue solucionar, mas muitas das vezes também você precisa de outros especialistas para isso, né? Um fisioterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, né? A gente tem que perder esse medo de encaminhar o paciente para o psiquiatra, a gente tem que perder esse medo, ou tirar esse tabu de questionar sobre a psiquiatria, né? Que esse tabu já vem dos próprios pacientes, né? Psiquiatra, eu, sim, psiquiatra, entendeu? Porque é ele que vai tentar resolver a origem da sua, medicamentosamente, vai tentar resolver o quê? O problema da sua ansiedade, né, da sua depressão, que está ligado muitas das vezes com a disfunção da DTM, a disfunção da TM também, né? Bom, enfim. Então, uma abordagem clínica, emocional e multidisciplinar. Bom, como devo conduzir uma primeira consulta ao meu paciente com DTM? Aí que eu falo, como eu tenho que fazer isso? Eu sou dentista. Eu não tenho o costume de fazer, de fazer consultas, né? Eu não sei o que fazer. Só sei diagnosticar muitas das vezes. Eu só sei chegar e fazer um diagnóstico rápido. Porque olhar o problema, olhar a patologia, diagnosticar e dar o tratamento em menos de 5 minutos. Eu faço isso durante 20 anos. Então, quando eu me deparo com um problema de DTM,
né, de disfunção temporomandibular, a conduta de uma consulta é completamente diferente. Você tem que mudar tudo que você aprendeu até agora, tudo que você aprendeu, tudo que você faz até agora no seu consultório. Então, como devo conduzir essa primeira consulta? A gente já falou muito, né, no início da nossa conversa. Ah, como eu já falei, dentista faz consulta ou faz orçamento? Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, o dentista está ali para fazer orçamento, para orçar o que ele vai fazer dali para frente. E a gente, nisso, já teve anos aí, sem cobrar até mesmo esse orçamento que é sendo feito, né? Então, é, confundir consulta com orçamento é muito comum na prática odontológica, né? E a gente hoje, até quando vai trabalhar marketing e odontologia, eles estão muito focados assim, como faturar 100K em 3 dias, né? Como colocar pacientes pagantes no seu consultório. Mas pagante de quê? De solução odontológica rápida, de fazer restauração, de pagar manutenção ortodôntica, de fazer implante. É isso que a gente sabe fazer. É isso também, claro, né? A odontologia não está fugindo disso, continua sendo assim e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Só que tem uma área da odontologia que não é tão simples assim. Não é só isso, né? Então a gente está muito acostumado com esse bloquinho aqui de orçamento, né? Com esse odontograma, colocando aqui ó, 2 restaurações, uma limpeza, de uma linguagem até que o paciente entenda, né? Em vez de botar raspagem ou profilaxia, o que for, subgengival ou supra, você bota bem simples aqui, limpeza, né? Aí bota uma raspagem para poder valorizar um pouco mais, né? Tem orçamentos que a gente vê até obturações, né? Eles, então, não bota nem só cuidado de botar restauração. Não estou fazendo crítica. Eu não estou fazendo crítica porque eu sou dentista há 20 e poucos anos, né? Então, e não sou dentista de elite, eu sou dentista popular. Então, eu trabalhei em clínicas que a gente fazia isso mesmo, 4 obturações, né? Aí com o tempo, eu sou desde os 21 anos, 22 anos. Então, com o tempo, a gente foi aprendendo a ter a ensinar o paciente também os procedimentos, né? E a cultura foi mudando muito. Então, esses hábitos estranhos que a gente tinha, né? De colocar as coisas bem mais simples para o paciente entender. Mas o que importasse mesmo fosse aquilo, essa parte aqui, essa coluna, com os valores, de um parcelamento, ou no cartão, ou né, pagando aos poucos, entendeu? Pagando o que você for fazer, né? Quando você fala assim, pagando o que você for fazer, como se fosse só importante aquilo que o paciente quer, e não a saúde bucal. Então, nem muitas das vezes, nem esse cuidado a gente tinha de explicar ao paciente que aquilo que tinha que fazer não era um orçamento de uma obra dentro da sua casa. Ah, vou começar fazendo o quarto, depois eu faço a cozinha, no final eu faço o banheiro. Apesar disso também trazer um desconforto muito grande, né? Mas isso não compromete diretamente a sua saúde. Agora, vou fazer essa restauração aqui primeiro e vou deixar a limpeza para depois. Isso compromete a sua saúde, compromete o trabalho da sua restauração, né? Daquele trabalho restaurador que você vai fazer. Então, nem essa cultura, muitas vezes, a gente tinha. Porque, na verdade, o que a gente queria é o quê? É saber o quanto é que aquilo ia render no final do dia. Né? Se está fazendo uma restauração de R$ 150, e se a gente for fazer 10 restaurações, se isso aqui vai dar R$ 1.500 numa manhã ou num dia, era o que importava. Então, é claro que eu não estou falando, tem muitos dentistas hoje mais novos que condicionam o tratamento. Olha, se você vai tratar a sua boca. Então, para tratamento da sua condição, da sua saúde bucal, para tratamento da sua boca, né? O custo do seu tratamento é esse. Não, você pode fazer aos poucos, pode fazer o que achar melhor. Não pode. Entendeu? E se puder fazer, se quiser fazer, tem que assinar termo de responsabilidade. Entendeu? Ele não vai fazer uma restauração do dente anterior sem antes ver como é que está a qualidade daquela raiz. Né? Que às vezes o dentista ele é condicionado até restaurar dente com mobilidade. Porque é um dente da frente, caiu aquela restauração, o dente está com uma mobilidade enorme,
e o paciente só quer fazer, enorme não, né, mas uma certa mobilidade, e o paciente só quer fazer aquela restauração. Então, acho que esse tipo de conduta tem que ser mudado, né? Tem que mudar, com certeza. Sentar, explicar, conversar com o paciente. É porque isso tudo requer tempo e dinheiro. E a gente sabe, claro, que tempo no nosso consultório, tempo na nossa clínica é dinheiro, né? Porque a partir do momento que você entra no seu consultório, até a hora de sair, você vai gastando. O consultório lá parado, sem ter ninguém, está gastando, né? Ou quando você paga aluguel, ou quando paga condomínio, ou é luz, ou é a geladeira que fica ligada, ou é o funcionário que você está pagando, né? Então, quer dizer, a gente não pode também romantizar as coisas de que, assim, a sua saúde bucal é mais importante, então, vou explicar e não vou cobrar por isso. Não, tem que ser cobrado, sim. Cobrado o condicionamento do paciente, tem que ser cobrado a instrução de higiene oral, né? Porque isso tem um valor enorme, enorme, que a gente não dá. E a gente, profissional da odontologia, não dá. Pode ser que eu esteja falando através de uma cultura, através de uma ideia, de uma cabeça de um dentista formado há mais de 20 anos. Mas hoje, infelizmente, eu me deparo muito com muitos colegas mais novos, recém-formados, ou formados há 10, 5 anos, que cometem a mesma conduta, né? O mesmo erro, vamos assim dizer. E, e quando tenta mudar, muda de uma maneira muito radical, sem ter a paciência de explicar ao paciente o que está sendo mudado. Eu já vi dentistas falando assim, olha, só faça a sua restauração se você fizer a limpeza, levando a entender que aquilo ali é uma venda casada. Mas por que você vai fazer só uma restauração se for fazer, se eu fizer a limpeza? E me explica por quê. Se você parece que você quer vender uma restauração junto com a limpeza. E realmente isso dá na ideia de que é de venda casada, né? Só que não é venda casada. Ela ou ele, o dentista sabe que não é venda casada. Só que ele não tem aquela cultura de explicar aos pacientes. E outra coisa, não tem cultura e não é remunerado para isso. E o paciente também não é educado para entender que aquele tempo de instrução de higiene oral, de entender o que está acontecendo com ele, tem que ser remunerado, tem que ser pago. É o dentista que pega uma panorâmica, que pega uma tomografia, ou que pega o que for, e vai explicar o que está acontecendo na boca do paciente, na sua boca. E tem que ser explicado. Você tem perda óssea, você tem redução de raiz, você já usou tratamento de aparelho ortodôntico, isso causou uma certa reabsorção. O que é reabsorção? Se isso tem problema, se não tem problema, se é normal, se não é normal, se isso pode ser uma condição, é, como é que se diz, do paciente, né, geral, né, de saúde, entendeu? Então, olha, você tem, um, sei lá, um cisto. Quer dizer, é sentar e explicar. E a gente não tem esse tempo. A gente pega uma panorâmica, a gente fica olhando a panorâmica na frente do paciente e fica falando para a gente mesmo. Ah, aqui tem um cisto. Ah, olha, você tem que fazer esse siso, tá? Porque esse siso aqui está muito mal posicionado. Se não fizer, vai dar uma cárie. Tá. Muito rápido, porque ele não está sendo remunerado para aquilo ali. Entendeu? Então ele vai falar da forma mais rápida que ele puder. Ele quer explicar, ele quer assustar o paciente, para que o paciente entenda que tem que ser feito. Então, muitas das vezes o paciente faz um procedimento por susto, né? Porque, bom, se eu tenho um siso que está mal posicionado e que se eu não fizer, isso vai dar um cisto, vai dar uma cárie, eu vou perder, em vez de perder um dente, eu perco dois, e vai me dar dor, gengivite, enfim. São coisas que a gente vai assustando o paciente para que ele veja a gravidade da situação e pague. Porque é no susto que a gente vai conseguir o fechamento do orçamento, do tratamento. Isso é correto? Não é. Isso não é instrução de general. Isso não é fazer com que o paciente entenda. Chega muito paciente no meu consultório e fala assim, mas o dentista não falou sobre isso. Eu fiz tratamento ortodôntico quando a dentista nunca falou que precisava estar isso. Tudo bem que nem todo tratamento ortodôntico força, faz com que você necessite fazer a extração do siso, mas explicar para o paciente que aquele siso está em determinada
situação que precisa, com o tempo, independente do tratamento ortodôntico, fazer a extração. Não é olhar, se isso aqui está assim, se você for cirurgião, você vai com certeza falar, porque você vai querer também ganhar em cima da situação do siso, mas se você for ortodontista, aquilo vai passar, você vai explicar mais ou menos muito uma passando para o paciente vai esquecer, né, daquela informação e pronto. E outra coisa muito importante, quando o paciente não valoriza a consulta, ele esquece das informações que você passa para ele, tá? E como é que ele vai, infelizmente, ele vai valorizar a consulta quando o profissional também valoriza esse momento de consulta. E a valorização disso é de valor financeiro mesmo. Então, se o paciente chega na primeira consulta odontológica e fala, olha, você vai ter que vir com uma panorâmica, né? Claro que você não pode condicionar uma consulta só a pedido de exame, que isso também acho dependendo, claro, da situação. Dentro da ABTM isso não funciona assim, mas em uma consulta odontológica, até fugindo um pouco do tema. Muitas vezes chegar com uma panorâmica, chegar com o máximo de informações de imagem possível, né? Ou se você puder fazer uma panorâmica no seu consultório, um escaneamento. Hoje tem muita recurso, né, de imagem dentro do seu próprio consultório. E sentar com o paciente e se falar, olha, essa consulta inicial vai custar, sei lá, um exemplo, no mínimo, né, uns R$ 150, R$ 200. Ah, mas você já vai fazer uma coisa, você já vai fazer limpeza, você vai fazer as partes? Não, não vou. Porque primeiro eu vou conversar com você o problema, eu vou conversar contigo sobre o problema odontológico que você tem, né? Até quando o paciente não tem nada, isso é de uma certa responsabilidade e compromisso. Você chegar para o paciente e falar, olha, está tudo bem com você, você não tem nenhum problema, basta fazer uma prevenção, isso é de um peso muito grande. O paciente vai para casa realmente acreditando, sabendo que não tem nada na boca. Então, e quando eu falo boca, não é só dente, é língua, é mucosa jugal, né? É toda a região que envolve a face. Então, hoje em dia, é ATM, se tem bruxismo, apertamento, tudo isso também o clínico tem que ser feito. Então, quando o paciente vai para casa sabendo que não tem nada, ele vai confiante de que aquele problema ele não precisa se preocupar. É menos um problema de saúde na vida dele. É menos um problema de saúde na vida dele. É como se a gente vai a uma consulta médica e a gente está com uma dor, né, estranha em determinado local. A gente faz um exame lá, um exame, uma tomografia, ou faz uma coisa muito específica, e a gente já vai com medo, achando que vai ter um tumor, vai ter um câncer, enfim, né? Ou vai ter uma coisa mais séria. Quando o médico chega e fala para você que tá tudo bem, é um alívio que você tem. Ah, aquela dor que eu estava sentindo na barriga, na cabeça, não é nada, né? Foi uma coisa isolada. Aí você vai falar assim, ah, eu paguei, sei lá, R$ 200 na consulta médica para o médico dizer que eu não tenho nada. Graças a Deus, né? Que ele chegou, ele fez um diagnóstico, ele olhou, ele examinou e disse que não tem nada. Entendeu? É a mesma coisa com o dentista. Você não precisa pagar o dentista para você necessariamente ter um problema para resolver. Né? Até porque se o médico chega para mim, eu estou com uma dor de cabeça intensa, né? Em determinadas situações, ele faz lá todos os exames necessários para poder fazer o diagnóstico dessa dor, pesquisar né, o porquê dessa dor de cabeça. Ele me cobra lá, sei lá, R$ 300 na consulta, 400, enfim, dependendo, né, do médico que eu vou procurar. Aí ele faz todos os exames e vê, Ricardo, olha, esse, esse problema que você está tendo aqui são dores isoladas, pode ser em função de um jejum que você está fazendo, pode ser em função de um exercício de alta intensidade, ou de um estresse que você está tendo em determinadas situações, né, em função do que nós conversamos na primeira consulta, mas fisicamente você não precisa se preocupar com nada, tudo ok, não tem nada, não tem indício nenhum de derrame, ou nenhum vasinho, né, ou lá, nenhum coágulo, não tem nada, você pode ficar despreocupado. Você vai para casa aliviado, graças a Deus que eu não tenho nada, né? É uma redução de risco, né? Não é um veredito final, mas é uma redução de provável risco, né? Através dos exames. Aí você vai lá, paga lá os R$ 400 para o médico. Você, mas eu paguei R$ 400 para o médico. Para ele dizer que não tem nada? Claro,
que para ele dizer que não tem nada, ele teve que fazer toda uma pesquisa, todo um olhar, né? E entender o que que é normal, o que que é patológico, para te dar uma informação super importante para você. Por quê? Se ele diz para você que não tem nada, aí chega no mês seguinte, 2 meses depois, você começa a ter sintomas que poderia ter sido diagnosticado precocemente e não foi, porque você passou por um médico que disse que não tem nada, aí sim é questionável. Então, o dizer que você não tem nada é tão importante quanto dizer que você tem uma doença grave ou que você tem uma patologia que tem que ser tratada. Então, a gente tem que perder essa cultura das pessoas irem ao consultório odontológico, ao dentista, só para resolver o que elas acham que tem. E muitas das vezes, 99% das vezes, a gente trata o que o paciente passa para a gente. Ele já vai com o diagnóstico para a gente, né? Ele já vai sabendo o que ele quer tratar, né? E o dentista muitas vezes acata isso. Aí olhando ali, aí ele vê mais uma cara, ele fala, mas ele não tá atentado à face, ele não tem uma visão holística da boca. Né? E não estou falando de especialidade, não. Acho que a especialidade é super válida, tem que ter mesmo. Até para a gente poder encaminhar o paciente para aquela especialidade. Porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Né? Porque quando eu me formei também, o dentista tinha aquela ideia de que ele era generalista de tudo. Então, era o dentista que fazia o tratamento odontológico, era o dentista que fazia a raspagem subgengival, fazia o enxerto, muitas das vezes, quando ele era curioso, a extração do siso, né? E aí a especialidade só ficava muito restrita para ortodontia, que você não tinha que fazer um estudo diferenciado, que a faculdade não te dava muita base para isso, e para depois, para implante, né? E algumas coisas muito específicas dentro da periodontia. Mas o resto você fazia tudo, até odontopediatria você atendia, porque você achava que você era potente para tudo. Então, não estou falando de não dar importância às especialidades. Tem que sim, mas você tem que ser um dentista que entenda, você não precisa ser especialista em tudo, claro que não, mas você que entenda de todas as especialidades dentro da odontologia, claro. Tá? Então, mesmo que você não seja especialista em nada, você tem que entender das outras especialidades para poder saber encaminhar seu paciente e entender para qual especialidade ele tem que ir. Então, quer dizer, tudo isso faz parte de uma consulta. Né? Até o encaminhamento de um especialista dentro da odontologia é de extrema importância, né? Porque você dá um rumo para o paciente. O paciente não sabe, né? Ele acha que sabe, ele vai achando que ele sabe como é que vai ser a solução do problema dele, como é que vai ser a resolução do problema dele, mas muitas das vezes não é aquilo que ele está achando. E eu não estou falando de você ser convincente. Eu estou falando de você explicar o que realmente está acontecendo com ele e para que ele entenda a importância e muitas vezes, se for o caso, a gravidade daquilo que está acontecendo, para que ele procure um tratamento mais adequado. Tá? Enfim, na verdade, essa primeira conversa foi mais sobre consulta, porque já está ficando tarde. Tarde não, já passou um tempo que eu extrapolei. E vamos fazer o seguinte: então, essa primeira parte vai ficar sobre consultas, e eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre o passo a passo. Né? O primeiro passo, conversar com o paciente, e assim a gente vai falando daqui para frente. Tá? Deixa eu